Olá, estamos começando pela Band Triângulo mais uma entrevista coletiva para mais de 100 municípios das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Centro-Oeste do Estado, Sudeste do Estado de Minas Gerais. Hoje recebendo o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Obrigado pela presença, prefeito. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. A gente está também com o jornalista Gregório José. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa bancada. A gente está aqui com um currículo extenso na política de Minas Gerais. Eu disse ex-prefeito de Uberlândia, mas foi deputado federal, secretário. Conhece muito bem Uberlândia e também o estado de Minas Gerais, né? E começou cedo no trabalho, né, prefeito? Vou te chamar assim, já que a população já da região de Uberlândia, principalmente, te chama assim. Pelo que eu levantei, assim, pelo currículo de Odelmo Leão, aos 13 anos começou a trabalhar, e na área rural, em um banco, né? Minha vida começou cedo, fui criado pela minha avó, Dona Hilda Leão, e naquela época eu estava estudando, mas não estava indo bem nas notas. Então ela virou para mim e me disse assim: ó, nego, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar de dia e estudar à noite. E aí a vida começou, porque a vida ela tem que ser feita de desafios. E nada na vida que você faz sem, logicamente, ter as correções de rumo, a educação, certamente não dá certo. Então minha vida foi uma vida, graças a Deus, muito boa, e eu devo ela à minha família e principalmente à minha avó e a Deus, que se não tiver na nossa vida não tem nada. Bom, principalmente que a gente nota que você veio do meio rural e não perdeu as suas raízes, ainda continuou sendo secretário, tanto em Uberlândia como no estado de Minas Gerais, dessa área rural, que é uma área que muita gente fala que é a área que projeta a pessoa para conhecer realmente o país. É basicamente por aí, Odelmo? Veja bem, o Brasil começa lá. O Brasil é um país ruralista, porque se você olhar, quem segura a balança comercial do nosso país é o agronegócio. Então tudo começa no campo. Sem um campo não tem indústria, sem um campo não tem comida. Então nós temos que ter esse entendimento. E precisamos de apoiar cada vez mais, logicamente, a produção rural, para que realmente o nosso país possa alcançar a estabilidade tão desejada por todos nós. E se você olhar a nossa economia hoje, nós estamos com a economia enfraquecida. Uma economia que não teve as reformas necessárias que foram feitas na época de Fernando Henrique Cardoso, o PROER, a lei de responsabilidade fiscal, as reformas que nós processamos naquela época, e depois disso não houve mais. E a nossa economia precisa de reformas para que dê sustentação a ela. Olha, o parque industrial brasileiro está a cada vez mais definhando e perdendo para outros mercados. Então, portanto, nós precisamos estar atentos nesse momento. As nossas economias não vão bem. A Petrobras, que era uma das maiores petroleiras do mundo, hoje tem um ativo aí que pode valer pouco mais de 60% da sua realidade. Temos um BNDES com dificuldades, fez financiamentos para coisas que não deveriam ter sido feitas e, portanto, eu entendo que nós temos que, logicamente, olhar com muita atenção nesse momento a nossa economia. Eu disse que o Odelmo começou a trabalhar aos 13 anos como office boy em uma agência, mas também foi subgerente. Quer dizer, o senhor chegou a começar uma carreira bancária, né? Até que falar com propriedade isso. Com 19 anos eu alcancei a subgerência. E comecei a trabalhar, e daí depois eu fui para a atividade rural, enfim. Depois vim para as outras atividades que eu tive na minha vida. Inclusive, até a gente fala muito sobre a atividade rural, mas o senhor também participou de manifestos estudantis, né? Também. Na minha época, eu também fui diretor da UESO, né? Naquela época, dos sindicatos bancários. Então, eu sempre fui um militante. Minha vida foi sempre assim, de luta, de determinação, de acreditar naquilo que a gente faz, porque quem não acredita naquilo que faz, logicamente não tem sucesso. E mesmo participando de UESO, de sindicato, acabou não entrando para o Partido dos Trabalhadores? Não, eu acho que, eu posso lhe dizer com muita franqueza, o que é partido político no Brasil hoje? Ou seja, parece que são legendas de aluguel para determinados momentos. Na minha avaliação, o Brasil precisa de uma reforma política ampla e rápida. O que eu vejo hoje são disputas eleitorais, e ao final dessas disputas eleitorais, dizendo que não, eu vou ficar junto, que eu preciso trabalhar. Não, não é assim não. Você pode trabalhar, mas sem estar juntos. Então, acho que você tem que ter uma coisa na vida pública, a ética, a coerência
Isso é determinante numa vida pública. E, portanto, o Brasil hoje, você observa bem, o Congresso Nacional não tem oposição. Por isso é que está acontecendo esses fatos que estão acontecendo no Brasil. Eu estava no Congresso Nacional quando um presidente da República foi cassado por causa de uma elba. E o que nós assistimos no Brasil hoje? Quantos milhões de elbas nós estamos vendo aí de coisas que não são corretas e não tem nenhuma atitude do Congresso Nacional com relação a esse governo que aí está. Então, portanto, são coisas que deixam a gente indignado. E vou dizer, se o ano que vem eu, porventura, for disputar uma eleição, porque nós temos que aguardar as convenções, as definições, só por um fator, para mim não ter o sentimento da omissão. E tentar, logicamente, contribuir com a nossa região, com o nosso estado e com o nosso país, porque eu estou assistindo um momento que eu não gostaria de assistir na vida pública brasileira. Não tem oposição. O senhor foi deputado federal, 4 mandatos, com Fernando Henrique. Como é que difere aquela época que o senhor vê aí em relação a hoje? Veja bem, naquela época, nós tínhamos ali um Congresso Nacional de grandes figuras. Não estou dizendo que a grande figura tem que estar, mas são pessoas que ajudam a conduzir um Congresso Nacional. Você tinha o professor Roberto Campos, você tinha um Delfim Neto, você tinha um Luiz Eduardo Magalhães, você tinha um Abiaco, um Adilson Mota, e assim eu vou falando nomes e nomes aqui, que eram pessoas ilustres, personalidades, muitas delas já ministros de estados, que logicamente conduziam o Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa de lideranças que conduzam o Congresso Nacional. E, portanto, sem querer criticar e sem querer ser melhor que ninguém, está faltando no Congresso Nacional lideranças para discutir aquilo que é interesse do povo. Por exemplo, uma coisa que eu não concordo, esse país não aguenta mais, a cada 2 anos, uma eleição. Nós saímos de uma, já vamos entrar na outra. O país precisa de uma reforma política que diga mais ou menos assim, isso é um pensamento meu. Por exemplo, mandatos de 5 anos e eleições gerais. Justamente. Para que possa haver uma continuidade administrativa. E hoje não há isto. Como outras reformas também precisam. Teve eleições aí há 2 anos, vamos ter de novo. Há um ano, normalmente, é isso. Se você parar essas datas aí. Se você observar, nós já estamos dentro de um processo eleitoral. Isso demanda dinheiro, isso demanda... Tudo. Muito... Por exemplo, o ano que vem. O ano que vem tem Copa do Mundo. O ano que vem tem Carnaval. O ano que vem tem eleições, o país vai parar. Então, por exemplo, até o mês de maio são a época que a lei permite das liberações de recursos e projetos. A partir daí não se pode mais. Por exemplo, você vai fazer uma licitação pública hoje, ela demanda, às vezes, 8 meses. Então, o país vai parando, não tem uma sequência, não tem uma coisa lógica. Por exemplo, esse problema da criminalidade do Brasil precisa discutir de frente. Se o menor de idade pode fazer o que ele faz e continuar sendo o que ele é. Hoje, ele com 16 anos, ele tem direito de votar, direito de tudo, mas quando comete um crime... Não pode ser imputado. Então, eu acho que esse país precisa de uma discussão muito séria. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes para falar também, além dessa questão da criminalidade, sobre os 8 anos que o Odemo Leão ficou à frente da administração em Uberlândia. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a entrevista coletiva pela Band Triângulo, hoje com Odemo Leão, 8 anos à frente de Uberlândia. Era um sonho, né, chegar à prefeitura e administrar a cidade que o senhor passou a infância, que o senhor viveu. Hoje já tem 10 meses que o senhor deixou aí a administração. Para começar, como é que foram esses primeiros 10 meses longe da prefeitura? Eu procurei, logicamente, manter na minha posição, sem tecer nenhum comentário. Agora, às vezes que nós fomos cobrados, eu dei a resposta. E todas as vezes que eu for cobrado, eu darei a resposta. Portanto, eu desejo ao atual governo que ele possa conduzir bem a nossa cidade e possa ter sucesso. Não poderia ser o contrário. E, portanto, esses 10 meses, que logicamente eu continuei trabalhando,
no meu escritório, nos meus negócios particulares, eu procurei não interferir em nada, para que, logicamente, pudessem ter a tranquilidade de administrar a cidade de Uberlândia. E vou dizer, não é fácil. Problemas a todo dia, a toda hora, a gente tem desafios. Uma administração pública, nunca você deixa ela pronta, sempre ela terá problemas, principalmente em áreas como a saúde, educação, as áreas sociais. A gente percebe a importância de Uberlândia, principalmente hoje. Agora, como eu disse, a gente começou uma corrida eleitoral e que a gente percebe a importância, o foco que Uberlândia tem, tanto para Minas como para o Brasil inteiro, né? Quer dizer, isso é um trabalho também, é um fruto de um trabalho também no decorrer de um tempo para chegar aí ao que é hoje o município. É verdade. Nós assumimos em 2005, eu tinha naquela época um orçamento de 490 milhões de reais. E nós entregamos para esse ano 2013, apesar que a administração atual contesta, um orçamento projetado de 1,7 bi. E vou dizer, sem ter aumento abusivo de impostos. O que nós fizemos? Nós trabalhamos, logicamente, para crescer a nossa economia, gerar emprego, gerar renda, porque é assim que deve ser uma administração pública, sacrificar o mínimo possível o povo, porque a administração pública trabalha pelo bem da sociedade. E, portanto, nós procuramos conduzir esses 8 anos desta forma, sempre com atenção nisso, procurando sempre levar os investimentos principalmente para as áreas mais necessitadas. Se você observar a Uberlândia, em 2005, e olhar a Uberlândia hoje, Uberlândia cresceu num conjunto de crescimento. Ele não cresceu na região sul, na região oeste, leste e a norte, não. Ele cresceu em todos os sentidos. E isso a administração pública tem que fazer. Por exemplo, os espaços vazios que antes havia em 2005, em várias regiões da cidade, vocês podem observar que esses espaços foram, logicamente, ocupados. E uma coisa que eu também me preocupei e imaginava assim, por exemplo, nós temos um distrito industrial. E aí a pessoa mora, vamos supor, no Lisote. Aí sai para trabalhar lá na cidade industrial. Ou mora na região sul, vai trabalhar lá. E assim, consequentemente, na região leste. Nós procuramos levar para cada região dessa de Uberlândia um distrito industrial. Ali na região oeste, que é o Mansur, o Isote, nós estamos com o distrito que nós instalamos no nosso governo ali, praticamente totalmente ocupado. Inclusive com a loja americana fazendo ali, e deve entregar agora, o seu maior centro de distribuição da América do Sul. Ali tem a Ambev, ali tem a Natura. E ali, para que isso? Para gerar emprego ali. Da mesma forma, nós fizemos na região leste. Lembra do Morumbi como era? Então nós levamos para ali. Hoje estão concluindo um shopping ao longo da Anselmo Alves dos Santos. Por outro lado, a iniciativa privada também lançou um distrito industrial ali, onde ali são mais de 120 lotes que vão ser ocupados por indústrias que vão chegar ali para gerar emprego ali. Por outro lado, levamos para ali também a Ambev, para também gerar emprego nessa região. Como também incentivamos o distrito industrial nosso, na região norte, com investimentos. E por outro lado, na região sul, Uberlândia Shopping, ali Leroy Merlin, enfim, vários investimentos foram para aquela região ali também para gerar emprego para a população daquela região. Então, dá à cidade um crescimento homogêneo. Por isso que a ONU, quando esteve aqui, 2010 me parece, ela deu o nome para a cidade de Uberlândia de cidade holística. Aí eu fui procurar, holística é uma cidade equilibrada. Por isso que nós fomos para o Fórum de Xangai, Habitat, que é promovido para a ONU, representando os países emergentes das Américas. Uberlândia foi escolhido como uma cidade para representar. E em Dubai, a acessibilidade também escolhida pela ONU. Agora, é o que eu sempre digo, o desafio sempre tem. Você nunca vai dizer, eu complementei uma administração e não tem mais nada para fazer. Isso não existe. A cada dia aparece um motivo novo, aparece uma necessidade nova. Então, eu acho que é isso. Ô, Odelmo, o senhor falou que em 5 anos seria um bom período para se administrar uma cidade. Você ficou na cidade por 8 anos. E como que foi o relacionamento com os deputados federais, deputados estaduais? E se hoje Uberlândia tem uma boa representatividade dentro dessas câmaras? Bom, eu não quero fazer comentário se tem ou não tem, isso o povo é que sabe. Eu acho o seguinte, a política, quando houve
a manifestação do governo federal para que houvesse os investimentos aqui na nossa cidade, principalmente do setor rodoviário. A prefeitura abriu as portas. Por exemplo, o Anel Viário Norte, só ali nós desafetamos mais de 1.200.000 metros de área, porque senão não teria o anel viário ali. Por exemplo, as intervenções da Minervina, ali é uma rodovia. Mas nós fizemos a nossa parte de drenagem, de canalização. Quando foi se fazer o viaduto, desapropriamos as áreas para fazer aquela alça de retorno. Então, todas as vezes que tiver um investimento em benefício de Uberlândia, independentemente de quem seja o governo, ou o governo de Minas, que logicamente eu era aliado ao governo, ou se for o governo federal, nós trabalhamos por Uberlândia. Então, isso é fazer política, logicamente, com grandeza. E, portanto, assim que eu entendo que deva ser. O atual governo tem que ter o apoio do governo federal, tem que ter o apoio do governo do estado, como uma coisa normal, sem que seja uma coisa forçada. Na área da educação, o senhor, inclusive, foi premiado 2 vezes seguido por gestão eficiente ao longo do próprio governo federal, né, em relação à merenda escolar e tudo mais. Mas a saúde, por exemplo, em Uberlândia, foi um desafio desses 8 anos que o senhor enfrentou? Foi um desafio e sempre será um desafio para o administrador público. Porque a saúde, você nunca vai chegar na sua perfeição. O que nós fizemos aqui, e eu com muita honra e tenho muito orgulho de ter iniciado isso aqui ao lado de grandes profissionais, como o professor Gladstone, o doutor André, que foram secretários e todas as suas equipes, foi que eu senti. Vocês já acham que o modelo do SUS no Brasil está certo? Não. É mudar esse modelo. E eu tive, logicamente, a coragem de enfrentar. Enfrentei, por exemplo, vou dizer aqui agora, ações contrárias do secretário de saúde do governo de Minas, senhor Antônio Jorge. Foi contra a minha posição. E de um governo aliado. Eu falei, senhor, fica na sua que eu vou fazer do meu jeito. E aí nós decidimos a fazer o hospital municipal, que não tinha isso no meu programa, para que nós fizéssemos, a partir fizemos a UAS São Jorge, os outros equipamentos, para que a partir desta rede, a gente pudesse mudar a saúde pública. Por exemplo, dar um suporte aos equipamentos municipais, através do hospital municipal, e com esse suporte melhorar a saúde pública. Eu entendo, se esses procedimentos não forem feitos no Brasil, nós sempre vamos ter problema de saúde pública. Porque, olha, veja bem, não tem condições, e não adianta me dizer que o Uberlândia dá suporte de atender toda uma região. Eu pergunto o seguinte, vai internar onde? O governo federal tem que se convencer e vir aqui fazer uma coisa que ele nunca fez. Porque se tem um hospital da medicina, foi com recurso do povo de Uberlândia, o povo que ajudou a fazer aquilo ali. Quer dizer, nunca houve dos governos federais uma atenção de um grande investimento em área hospitalar pública aqui. Está se fazendo agora um novo pronto-socorro, mas acrescenta o quê? 50 leitos. Vai ficar pronto quando? Daqui 3, 4 anos. Não vai resolver. Então o governo federal tem que vir aqui e ter a coragem. Na nossa região, escolha a cidade. Se for Uberlândia, parabéns. Fazer um hospital público aqui de 500 leitos. Aí sim, para atender a região. Mas tem que ser urgente, porque as cidades crescem. É lógico. Por exemplo, se fala no SAMU. Muito bem, o SAMU é um serviço de atendimento. Quando ele pega uma pessoa em qualquer cidade da região, ele tem que pegar essa pessoa, chegar aqui e ter o leito para internar. Vai internar onde? Não existe. Então esse é o problema. Então eu enfrentei isso de frente. Quando eu tinha dificuldade e não tinha leito, eu tive a coragem de pegar o recurso público do município de Uberlândia e internar na rede particular. E ali nós gastamos mais de 135 milhões de reais internando as pessoas para cuidar bem das pessoas. Esse dinheiro daria para construir um outro hospital municipal que custou 90 milhões. Então vejam como está tudo errado. Aí eu entrei com ação judicial, sim, e entrarei de novo, porque esse dinheiro é do povo de Uberlândia. Ele tem que ser investido a favor do povo de Uberlândia. E média e alta complexidade é função do governo do estado e do governo federal. A gente vai para mais um intervalo. Na sequência, vamos saber do futuro político do ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que aguarda esse futuro que já está sendo planejado a partir de agora. A gente volta um instante, já já.
Estamos de volta com o entrevista coletiva aqui pela Band Triângulo com o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que já tem aí um caminho traçado para o ano que vem. Ano que vem tem a eleição. O que a população do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, pode esperar de Odelmo Leão? Eu vou procurar, logicamente, da melhor forma possível, ajudar para que possamos eleger um presidente da República que venha mudar esse país de fato. Não no discurso e não na propaganda. Todos já sabem, o meu candidato é Aécio Neves. Um governador de Minas que possa dar continuidade a esse trabalho que está sendo realizado em Minas. Esse nome o senhor não tem ainda, não? Esse nome, há vários nomes aí, eu não gostaria, logicamente, isso é uma decisão, logicamente, do conjunto das pessoas que militam no nosso grupo político, e na hora certa esse nome será anunciado. Eu vou me propor a fazer aquilo que eu de melhor possa fazer pelo nosso povo, pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado e o nosso país. Se for me dada a oportunidade, quero retornar ao Congresso Nacional para ali dar continuidade a um trabalho que nós iniciamos e ficamos ali praticamente 16 anos. E, conforme eu já disse no início da nossa entrevista, acho que no Congresso Nacional precisa haver profundas mudanças. Ser amigo do governo, perfeitamente, não há mal nenhum não, mas também enfrentar o governo, quando tiver que se enfrentar o governo. Prefeito, o senhor deixou a administração de Uberlândia com mais de 90%, um índice de aprovação excelente, né? Apesar disso, às vezes, a dificuldade do próprio governo do estado entrar aqui e conseguir eleger é grande. Tanto aqui como o Uberaba. O que o senhor pode fazer fora da administração para poder ajudar a Aécio, ajudar o futuro? Veja bem, olha, vamos ser bem sinceros. O povo, quando vai eleger, elege o candidato. Não tem essa de o Odelmo estar apoiando que esse tem que ser o eleito. Eu acho que o candidato primeiro precisa mostrar que tem vontade de ser eleito. E por que ele quer ser eleito? Eu acho que os nossos candidatos precisam ser mais incisivos, mostrar mais a cara, para que o povo possa ter credibilidade e confiar no candidato. Então, não existe essa que o Odelmo vai apoiar, o cara vai dizer, não é assim não. Eu acho que o Odelmo ajuda a apresentar os candidatos ao povo. Agora, os candidatos precisam vir conversar com o povo e, logicamente, receber do povo a confiança. Então, por isso que às vezes parece-me que tem a dificuldade, o Uberlândia e o Uberaba não. Esses candidatos certamente faltaram conquistar o povo. Porque o candidato não sou eu, o candidato a presidente da República é o Aécio. O candidato ao governo de Minas, falaremos o nome. O que eu vou ser na época, se me for permitido, é candidato a deputado federal. Então, acho que é isso. Acho que nós vamos ter que passar por esse processo. Ou seja, nós tivemos aí Paulo Ferola substituindo Virgílio Galaz e depois retornando ao poder. Naquela ocasião, Paulo Ferola, ninguém conhecia Paulo Ferola como um político. E acabou sendo eleito porque realmente ele foi para a linha de frente e mostrou ao povo que tinha vontade e tinha como ser o prefeito da cidade. E eu participei dessa eleição também. O Paulo Ferola chegou no povo. Ele foi conversar com o povo. E a partir daí ele conquistou o povo. Então, acho que a política tem que ter uma coisa muito chamada confiança. O povo, logicamente, não vai votar numa pessoa que não transmite a ele isto. A credibilidade, a confiança. Então, acho que passa muito por aí. O que você pode enfrentar? Você vê aí que hoje o prefeito de Uberlândia era deputado federal quando o senhor era prefeito. Pode acontecer, então, do senhor ser deputado federal enquanto é o prefeito, né? Quer dizer, uma situação inversa. Como é que o senhor pensa aí, a partir de 2 anos aí como deputado federal, tendo essa situação em Uberlândia? Muito tranquilo. Tudo aquilo que for para o bem de Uberlândia, eu acho que a classe política, independentemente de ser deputado, de ser prefeito, ela tem que trabalhar em benefício do povo. Eu acho que esse é o compromisso que o político assume. E, logicamente, como deputado federal, vou dar continuidade àquele trabalho que eu fiz por toda a região nos 16 anos que eu fui deputado federal. Porque eu nunca cheguei numa cidade da nossa região, onde eu fui votado, sem deixar ali a marca do trabalho. Não é essa de passar ali, pedir voto e voltar daí 4 anos, não. Vou continuar aquele trabalho que eu fiz quando era deputado federal. Representar de fato a cidade.
E representar a cidade é buscar aquilo que o povo mais anseia, nas diversas áreas sociais, educação, saúde, enfim. Assim que eu penso que deve ser um deputado, seja ele estadual ou federal. Bom, Adelmo, você esteve no Congresso Nacional por quase 16 anos. Nesse período, foi 8 vezes indicado como líder do partido, retornando ao Congresso Nacional. Será mais fácil lidar também com os homens públicos que estão ali em Brasília já há algum tempo? Olha, eu vou continuar aprendendo como se caminha no Congresso Nacional. Logicamente, alguma experiência a gente tem, mas certamente outros caminhos foram criados ali. E nós precisamos começar a caminhar nesses caminhos, logicamente no sentido de mudar e fazer as correções necessárias que precisam ser feitas. Uma coisa que eu tenho como homem público, eu sou muito franco. Às vezes isso em política não é bom, você usar a franqueza, porque às vezes não agrada. Mas eu sou uma pessoa que não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado quando tenho um cargo público em servir bem as pessoas. E, logicamente, as pessoas que eu represento. Então, eu volto ao Congresso Nacional, primeiro, buscando os novos caminhos que ali estão. E, como eu disse já no começo, eu vou de novo repetir, o Congresso Nacional precisa de mudar. Precisa mudar, porque esta condução de sobrevivência não dá para continuar assim. Vários projetos que são de importância para o país, às vezes ficam parados porque não é de interesse do governo. Ora, que o governo tome conta dos seus projetos e que o Congresso Nacional possa legislar a favor do povo brasileiro sobre matéria que nós já conversamos no início das nossas entrevistas aqui. Não dá para continuar mais assim. Esse é o meu pensamento. A gente agradece a Band Triângulo, agradece a presença do ex-prefeito de Uberlândia, ex-secretário de Agricultura e agora pleiteando também uma cadeira no Congresso Nacional, Adelmo Leão. As câmeras da Band Triângulo estão à sua disposição. Primeiro eu quero agradecer à Band por essa oportunidade. Depois de 10, 11 meses, eu pude ter essa oportunidade de colocar minhas ideias e através desse programa. Agradecer você e a direção da Band e desejar a todos os nossos telespectadores uma boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Uma ótima semana para você e até lá.